Olá, colegas! Tudo bem com vocês? Lembram de mim? Eu sou a Michele Fechini, sou uma dentista brasileira e vivo em Londres, no Reino Unido. E hoje eu trouxe para vocês dois convidados especiais, dois colegas que vão contar para vocês a experiência deles para conseguir o registro de dentista aqui no Reino Unido. Querem saber mais? Vem que a gente conta tudo! Olá pessoal, olá Michele, tudo bem? Eu sou a Carol. Eu sou o Fernando, tudo bom? Então, nós somos brasileiros, dentistas, e trabalhamos aqui no UK como dentista. E viemos aqui falar com vocês um pouquinho sobre a nossa experiência, sobre a nossa via, que foi a via escolhida por nós de validação de diploma, e como foi o processo, enfim, esclarecer dúvidas também, tá bom? Então, por favor, contem pra gente como foi que surgiu a ideia de vocês atuarem como dentistas aqui na Europa. Bom, essa aí é uma pergunta meio difícil de explicar, né? Porque a gente sempre teve a ideia de querer sair do país, desde quando eu estava fazendo a faculdade, tanto eu quanto a Carol, a gente queria sair do país. A gente olhou várias oportunidades, tanto que inicialmente a gente começou nosso processo de validação para ir para a Austrália, que era a ideia inicial. Só que aí durante o processo de validação lá na Austrália, a odontologia ela acabou saindo do skill list lá da Austrália e as coisas não deram tão certo. A gente começou a pensar em algum lugar onde o nosso passaporte europeu poderia ajudar para validação, ou seja, onde o nosso passaporte ele nos daria pelo menos a opção de poder morar no país, não precisar de um visto. E foi aí que a gente decidiu vir pela Inglaterra. A gente pesquisou um pouco mais, pegamos um país que falava inglês e decidimos pela Inglaterra porque foi a via que nos facilitou mais. Alguma coisa para acrescentar, Carol? Não, acho que é isso também explicando. E quando é que foi o processo de homologação do diploma de vocês aqui no Reino Unido? Por onde foi que vocês começaram? Hoje é dia 10 de junho de 2020. O meu processo de homologação, eu comecei ele quando eu ainda estava no último ano de faculdade. Eu me formei em fevereiro de 2014. Então, eu comecei ele faltando mais ou menos um ano para terminar a faculdade. Comecei a pesquisar qual era o processo, como era, o que fazer, o que eu tinha que juntar de material. E eu fui fazendo isso, levou uns 2, 3 anos. Então a minha validação realmente aconteceu foi em junho de 2016. Mas o processo mesmo eu comecei bem antes. O meu processo, ele foi mais longo, na verdade, não, o processo ele não foi longo, mas como eu apliquei depois e tive também que adquirir uma bagagem de inglês aqui na Inglaterra antes de fazer o IELTS e estar pronta realmente para aplicar, então eu acabei validando bem depois. Acho que foi agora, foi ano passado. Ano passado, metade do ano passado. Foi agosto setembro de 2019. Setembro do ano passado. 2019, Setembro de 2019. Então a gente, agora a Carol já está atuando como dentista aqui, eu também atuo já faz um bom tempinho, mas o meu processo, por exemplo, eu fiz enquanto eu ainda estava no Brasil. Então eu vim para cá, para Inglaterra, já com o diploma validado. Já a Carol, ela veio pra cá e ela, sem começar o processo ainda, e a gente começou a fazer o processo depois, uma vez que a gente já estava aqui. E vocês conhecem outros dentistas que escolheram a mesma rota que vocês? Eles passaram pelos mesmos obstáculos? Tem o meu irmão também, o Lucas, ele passou pelo mesmo processo e fez a mesma faculdade que a gente, então o processo foi basicamente bem semelhante. E eu conheço também mais uma outra menina, que ela fez o mesmo processo, ela fez uma outra faculdade lá em São Paulo e também o processo foi semelhante, a gente ia se comunicando e tentando descobrir quais eram as rotas, quais eram os documentos, mas sim, foi bem semelhante os processos, as dificuldades, né?
Vocês podem falar qual a via que vocês utilizaram para conseguir o registro de dentista aqui? Tá, então, a via que nós escolhemos para validar o nosso diploma foi a via de Exempt Person, que é a via que possibilita o cidadão europeu que fez a graduação fora da Europa aplicar e validar seu diploma aqui, tá? Tanto o cidadão europeu quanto o cônjuge do cidadão europeu também está incluso dessa via, tá? Para entrar nessa via, além do passaporte europeu, ou então ser cônjuge de europeu, precisa-se ter mínimo de 5.000 horas durante o curso e precisa-se ter 5 anos de curso. Então, essas 5.000 horas tem que ser dividida entre 5 anos de curso, tá? Isso são pré-requisitos, então se tiver 4 anos e meio, infelizmente não vai ser essa via de escolha para a validação do diploma. O que a gente normalmente indica, gente, é pegar e entrar no Route of Registration, que é o caminho para o registro lá no site do GDC. Lá tem todos os passos, tu vai chegar lá, vai botar no Route of Registration, vão te perguntar algumas perguntas. E conforme tu vai respondendo, ele vai te dar qual é que é a rota que tu pode fazer. Então, para nós, por exemplo, foi essa via do Exempt Person ou o ORE. A gente acabou optando pela via do Exempt Person. Essa via é uma via um pouco diferente do ORE, porque ela não precisa de que tu faça as provas específicas que a Michelle já explicou para vocês como funciona. É por equivalência, no caso. A gente vai provar que nossos estudos são equivalentes aos estudos aqui da Inglaterra. Isso. Primeiramente, o que eles pedem? Eles pedem que tu prove que tu é uma exempt person, então tu tem que ter ou passaporte europeu ou ser cônjuge de europeu, vai ter que demonstrar isso com certidão de casamento e passaportes. Além disso, eles pedem a documentação da tua faculdade, então vai ter que dar o teu certificado, o teu diploma de graduação, vai ter que ter o histórico de notas, histórico escolar do curso, então as notas que tu tirou durante a tua graduação, e também vocês vão ter que ter o syllabus da faculdade. O que é o syllabus? É o conteúdo programático, então é aquele documento que tem todas as cadeiras... É o plano de ensino. É o plano de ensino, conteúdo programático, é o documento que tem todos tem todas as cadeiras que tu fez, com as disciplinas, as horas, como elas foram feitas, qual é o conteúdo de cada cadeira, como elas foram avaliadas. É um documento normalmente bem extenso, o nosso deve ter umas 200 páginas. É uma pilha de folhas. Isso. Esses documentos eles têm que ser todos traduzidos e juramentados. Então tem que ser certificados pela sua faculdade, tem que ter a assinatura deles, senão eles não aceitam. E tem que ser traduzido por uma tradutora um tradutor juramentado. Além disso, eles também pedem o UK NARIC Certification. O que é isso? Isso aí é um certificado de um órgão, o NARIC. Esse órgão ele faz a equivalência de estudos. Eles vão olhar teus documentos e vão ver se está equivalente aos da Inglaterra. É importante falar que tu tendo esse NARIC, esse certificado, ele não quer dizer que tua validação vai ser aceita. Eles pedem isso para levar em conta, porém, mesmo assim, eles podem negar a tua validação, mesmo que tu tenha esse NARIC em mãos. O NARIC eu acho que mais é pra dizer o que o teu diploma no Brasil se equivale aqui no UK. O teu diploma de cirurgião dentista se equivale ao cirurgião dentista aqui do UK. Mas não que o GDC vai te dar um número que tu não vai poder atuar na área ainda. É uma equivalência, mas não te dá a permissão para poder trabalhar aqui, infelizmente. E qual foi o maior obstáculo que vocês enfrentaram para conseguir o registro? Eu posso começar? Pode, por favor. O maior obstáculo... Bom, o IELTS é um obstáculo razoável, né? Que é algo que tu tem que fazer e tem que te preparar bem para isso. Tem que entender a prova, entender os tempos da prova, tudo mais. Uma nota, né,
bastante alta, então 7 na média geral e mínimo de 6,5 nas 4 áreas. Te demanda um pouco de tempo, tem que ficar estudando, tem que se dedicar, mas é uma coisa que não é impossível, consegue sim fazer. Eu acabei fazendo aqui porque achei mais fácil, por estar em contato com a língua no dia a dia, do que no Brasil, mas né? Dá pra fazer do Brasil também. Mas também vale fazer no Brasil. Importante lembrar que o IELTS tem duração de 2 anos, né? Então, se você já tem um IELTS feito e foi feito em menos de 2 anos, pode usar ele, enfim. Bom, a maior dificuldade que eu encontrei, como eu fiz o processo primeiro, foi primeiramente entender o processo. Eu peguei e li o edital dele pelo menos, eu não sei, umas 50 vezes até entender o que eles queriam e como eles queriam. Depois disso foi conseguir encontrar quais eram os documentos certos, porque eles dão os nomes deles em inglês e nós temos que descobrir como conseguir esses documentos, onde conseguir esses documentos na faculdade. Isso levou um tempão, eu tive que ir e vinha e vai para um lado, vai para o outro e não é aqui, é lá, daí tu chega lá, já não é mais lá, agora é em outro lugar. Então foi bem complicado, mas uma vez que tu entendeu o processo e tu sabe onde pegar os documentos, por exemplo, a parte da Carol foi bem mais tranquila, porque a gente já sabia onde ir, foi uma coisa muito mais rápida. Já a minha levou um pouco mais de tempo porque eu tive que ficar esmiuçando onde é que pegar essas coisas. Mas deu tudo certo, é uma coisa que é bem... que uma vez que tu passa por essa etapa, tu entende mais o processo, tu consegue entender o que eles estão pedindo, o que eles querem. Eu fui pro Brasil 2 vezes, né? O Fernando fez a validação dele já no Brasil, então isso facilitou o processo de documentação, de arrecadação da documentação. Mas eu apliquei quando já estava aqui, então eu tive que ir pro Brasil 2 vezes para pegar a documentação, porque mesmo tu aplicando e dando toda a documentação que eles pedem ali no edital, eles podem ainda eles vão avaliar mais algumas coisas. Eles têm 3 meses para avaliação e depois disso eles te mandam um e-mail e talvez eles peçam mais documentos. Então aí tu vai ter que ir lá e pegar mais documentos. Tem documentos que tem uma expiry date, que é uma data de validade, então tu vai ter que pegar mais de uma vez. Tem uns que tem uma expiry date bem curta, que é, por exemplo... a letter de good standing, Carta de boa conduta. Carta de boa conduta do CRO, ela vale por apenas 3 meses. Então, a gente manda ela e aí logo depois, se eles pedem mais algum documento, passou aqueles 3 meses, eles pedem aquela carta de novo. Então é bom ter alguém no Brasil também, se você tá fora do Brasil, alguém no Brasil que possa também fazer esses trâmites para ti, pegar essa documentação e mandar para ti por SEDEX, enfim, porque tu vai precisar de um período curto ali ter elas em mãos, né? Isso aí. No final, esse certificado do conselho, o GDC pede se podem enviar essa documentação para, sei lá, 2 semanas, sabe? Então é meio corrido. Bem rápido. E como foi a adaptação de vocês trabalhando aqui como dentistas? A adaptação ela é um pouquinho complicada, um pouquinho difícil, porque aqui na Inglaterra a odontologia ela é bem diferente do Brasil. Ela é muito mais burocrática. Para ter uma ideia, por exemplo, quando eu dou uma anestesia, eu tenho que botar onde que foi anestesiado, quanto de anestésico que eu usei, qual anestésico, o lote e a data de validade daquele anestésico. Eu tenho que fazer as notas que nós fazemos são bem diferentes do Brasil. Então isso foi uma coisa que foi bem diferente, bem complicado para mim. Eu escrevo hoje em dia para fazer qualquer coisa quase umas 4 páginas de notas. Então isso é uma coisa que leva tempo e no início tu sofre bastante, né? Eu tive a sorte de poder acompanhar um outro dentista no meu início, então eu fiquei 2 meses acompanhando ele e vendo quais são as diferenças. E isso aos pouquinhos a gente vai aprendendo. A Carol também, ela me acompanhou a mim daí por um tempinho.
até que a gente pegasse todas as diferenças, né, Carol? Como é que foi pra ti o início? Bom, o início, claro, tem toda a diferença, né, da língua e lidar com o paciente também, né, que é diferente. O paciente inglês, ele tem certas diferentes exigências, né, diferente do brasileiro, ele é menos ligado à estética, mais ligado à função. E, enfim, aprender também a trabalhar a 4 mãos, porque muitas vezes no Brasil a gente não tem uma auxiliar 24 horas. Aqui é obrigatório. Aqui o tempo inteiro ali com a gente, enquanto a gente estiver na surgery, né? E já aqui não, é pré-requisito ter uma nurse contigo para atender paciente, não pode atender paciente, é contra a regulamentação do conselho, se estiver atendendo sem. Então, a parte das notas também é uma parte bem importante, que tem que pegar a maneira deles, enfim, redigir todo o procedimento, né, que foi a feito. odontologia em si, a parte, digamos, parte da prática. boca, da prática, é a mesma coisa, mas... algumas diferenças. A burocracia em si que é mais difícil de pegar, o resto é bem tranquilo, bem fácil. Poucas diferenças de protocolo de procedimento, mas assim, muito pequenas, assim. A maior diferença é tanto no trato com o paciente, aprender a trabalhar com a nurse e as notas. Isso aí. E qual o conselho que vocês dariam para quem deseja seguir os seus passos? Conselho? Bom, acho que o conselho primeiro é persistir, né? Persistir, se é realmente o que tu quer, o teu objetivo, é ir a fundo, pesquisar, né? Primeiro entrar lá no site do GDC, te informar, fazer Isso é muito importante, gente. Fazer a rota. Entendam o processo, eu diria assim, estudem o processo antes de enviar os documentos ou do que gastar dinheiro com uma tradutora, porque vocês podem acabar traduzindo muitos documentos e documentos errados. Então é muito importante entender o processo antes, porque querendo ou não, isso é um processo que é caro, a tradução juramentada não é barata. E tá lá tudo disponível no site do GDC. Exatamente. Baixem o edital, imprimam e esmiuçam o edital, sabe? Risquem, sublinhem, veem cada ponto e tópico que seja necessário. A documentação que vai ser precisa, enfim... Faz um schedule, né, de quando tu vai conseguir as documentações. Já começa a te preparar para a prova do IELTS, né, que é um requerimento também. E começa a te organizar, basicamente, né? E, gente, tem mais uma coisa que eu acho que é muito importante. Se vocês querem alguma coisa, não deixem ninguém dizer que vocês não vão conseguir. Isso é muito importante, porque tanto a minha validação quanto a da Carol, nós ouvimos muitas e muitas vezes que não dá, que é impossível, que não vai dar, que é muito caro, que é uma aposta, que não vai conseguir. Eu acho que vocês têm que bloquear essas coisas para vocês. Por exemplo, quando eu comecei a fazer a minha validação, eu não conhecia ninguém ainda que tinha conseguido. E todo mundo que eu lia, qualquer lugar eu lia sobre isso, todo mundo dizia não, é impossível, não tem como. E isso foi me botando para baixo, mas eu acreditei e a gente acabou descobrindo que dá sim, é possível. Então não deixem as pessoas entrarem na cabeça de vocês e dizer que não dá, nunca deixe ninguém fazer isso. Tá, gente, eu acho é isso. Acho que deu para explicar mais ou menos como é que é o processo. Eu espero que todo mundo tenha gostado do vídeo, que tenha sido de ajuda para alguém as nossas informações. Bom, a maior dica mesmo é estudar o processo e ir a fundo nisso e não desistir, mesmo que tenha tropeços no caminho, não deixem isso abalar vocês e continuem fazendo. E, bom, espero que todos tenham gostado. Obrigado, Michele, de novo Obrigada, Michele. Queríamos pelo agradecer pelo convite, convite. Foi um prazer estar aqui falando.
um pouquinho da nossa experiência. A gente sabe que é curto o tempo e que é muito assunto, então se alguém tiver alguma dúvida, fiquem à vontade de perguntar, enfim, para a Michelle passa para nós, ou a gente, enfim, entra em contato com vocês através da Michelle, porque é uma via interessante para quem está querendo trabalhar aqui no UK, e lembrando que o Brexit pode mudar as coisas, mas é isso, a gente quer que os brasileiros tenham portas abertas em todos os lugares. Gente. Boa sorte para todo mundo que está no processo e vamos lá, né? Eu quero aqui agradecer ao Fernando e à Carol. Gente, muito obrigada pela preciosa colaboração de vocês. Vocês ajudaram muitíssimo a esclarecer um pouco mais sobre a rota Exempt Person. A gente deseja todo sucesso a vocês. Se vocês desejam continuar assistindo aos nossos vídeos, não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo, ativar as notificações. Muito obrigada pela atenção de vocês, gente. Até a próxima!